Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje vai falar da mulher que, olha, perdeu o emprego por causa de uma boa ação de Natal e a história da moça que foi tatuar o olho e deu problema. O Onca, assiste esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai ficar pensando, gente, não sabia que isso podia acabar assim. E na outra você vai ficar pensando, gente, vai dar ruim. Milho, 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 milho. Onca. Para começar esse vídeo, vamos primeiramente para os Estados Unidos, mais especificamente no Arkansas, porque é de lá essa primeira notícia que aconteceu nesse restaurante que você tá vendo, que chama Oven and Tap. Fica em Bentonville, que é o lugar onde aconteceu uma boa ação de Natal que acabou custando o emprego de uma mulher que aparentemente estava bastante necessitada desse emprego. O que aconteceu? Foi lá que em dezembro de 2021, ou seja, basicamente há um ano atrás, um grupo de pessoas foi fazer uma reunião e almoçar lá também. Aliás, eles estavam em reunião e aí falaram, vamos almoçar todo mundo junto, já que a gente tá aqui e tal, né, Natal, fim de ano. E aí foram almoçar então nesse restaurante. Durante esse almoço, esse grupo foi atendido por duas garçonetes. Uma das garçonetes é essa mulher que você está vendo, Ryan Branded. Eu sempre achei que Ryan era nome de homem, mas é unissex, né? Aparentemente, Ryan. Ou fala de outro jeito? Rian, não sei. Enfim, essa moça que você tá vendo, ela foi uma das garçonetes que atendeu esse grupo, né? Junto com uma outra moça que não teve a imagem revelada aparentemente, e aparentemente nada aconteceu com ela também. Mas qual que é a história geral? Esse grupo, né, depois de se sentir bem atendido por essas duas moças, começou a conversar um pouco com elas, perguntou o nome, né? Se trabalha aqui há quanto tempo e tudo mais. E as duas falaram, a gente trabalha aqui para conseguir custear a nossa vida e também poder pagar uma faculdade que a gente tá cursando. Ou seja, não era o emprego que elas queriam ali pro resto da vida. Elas estavam ali porque elas precisavam de um dinheiro para poder pagar a faculdade, para então ter um emprego que elas queriam ter o resto da vida, ou exercer a sua profissão como autônoma, enfim, sei lá, fazer a faculdade, terminar a faculdade e exercer aquela profissão que elas estudaram. Mas, por enquanto, precisava estudar, precisava pagar boleto, pagar a conta da casa, pagar a faculdade, então estava trabalhando ali no emprego que elas conseguiram e que também tinha carga horária suficiente para elas conseguirem trabalhar e estudar. Sabendo dessa história, então, no final do almoço, esse pessoal do grupo que estava na mesa chamou as duas, né, e falou, é o seguinte, né, a gente sabendo da história de vocês e tudo mais, vocês precisam pagar a faculdade, tem um monte de coisa para pagar, essa história toda, a gente se como é que fala? Solidarizou, é isso que fala? A gente se sentiu tocado, é mais fácil. A gente se sentiu tocado pela história de vocês e decidimos que cada um aqui dessa mesa vai contribuir para uma gorjeta gorda para vocês, porque lá nos Estados Unidos tem essa cultura de sempre dar gorjeta para quem te atende, independente do valor, né, seja pouquinho ou muito, existe essa coisa de dar gorjeta. Aqui no Brasil alguns restaurantes têm lá na notinha, né, 10% pro garçom, alguma coisa nesse sentido, mas lá é meio que habitual já, não precisa nem estar na notinha ali que a pessoa já deixa. E falaram, né, cada um aqui contribuiu com um pouquinho, né, a gente ganha bem e tudo mais, e aí conseguimos chegar num montante para dar um valor para vocês. Quanto que é esse valor? $4.400, que em reais dá quanto, produção? Alexa, 4.400 vezes 5. É igual a 22 mil. 22 mil reais se você fizer a conta aí por 5, né? Cada dólar por 5. Imagina ganhar isso de gorjeta no seu trabalho lá no restaurante? É um dinheiro que elas nunca imaginaram ganhar, mesmo que tinha que dividir ali com as duas, era um dinheiro bom para elas conseguirem manter a vida um tempo, pagar a faculdade, sei lá, adiantar umas parcelas, pelo menos, não sei que faculdade que é, dependendo do custo, não dá. Mas, né, era um dinheiro que elas nunca esperavam ganhar ali e estavam todas felizes e tal, né? A pessoa que deu o dinheiro também ficou feliz de ter ajudado. Tinha gente, óbvio, como em todo lugar, gravando no restaurante, porque viram que eles estavam conversando com ela, viram que a moça começou a chorar, ficaram sabendo da história. Aí a mulher abraçou o rapaz que deu o dinheiro, junto com o pessoal da mesa, todo mundo bateu palma, aquela festa. Essa festa durou alguns minutos. Por quê? Porque, né, a alegria de pobre dura pouco. O que aconteceu? A mesma moça, a garçonete, falou, é o seguinte, né, vocês falaram aí que vão deixar uma gorjeta pra gente de $4.400 e tal, pra eu dividir com a outra moça que atendeu com vocês, beleza. Só que agora a gente foi chamado pelo gerente do restaurante e eles disseram que dessa gorjeta, 20% vai ter que ir pra casa, ou seja, 20% pertence ao restaurante. E o restante, de acordo com as regras do restaurante, tem que ser dividido entre
todos os garçons, independente se eles atenderam ou não a mesa. Aqui entra já uma primeira polêmica, por quê, né? O cara perguntou, mas isso é normal que aconteça? Sempre que você ganha uma gorjeta, você tem que dar 20% para casa e dividir o resto com todo mundo que trabalha aqui, né, de garçom? E ela falou, bom, até hoje nunca me falaram isso. Ou seja, né, aparentemente, em algum momento, vendo que o valor era grande, pode ser que essa regra já existia, mas com valores pequenos, o restaurante meio que deixava pra lá, né? Mas a regra tava lá, segundo eles, pelo menos. A regra tava lá e agora que eles viram que era um valor bem alto, falaram, não, a regra tá aqui, ó, vamos ter que dividir com todo mundo. E aí o cara que ia dar, o pessoal que ia dar o dinheiro achou isso um absurdo. Falou, não, como assim? A gorjeta é pra você que me atendeu, eu tô me solidarizando com a sua história, não com a de todo mundo aqui. Eu não conheço todo mundo aqui, não sei se todo mundo me atende bem. E aí o que acontece? Ele falou, então faz o seguinte, vou pegar esse dinheiro aqui, não vou te dar agora, a gente se encontra lá fora, vocês duas, e eu dou o dinheiro pra vocês. Tá bom assim? E aí, se eu dou o dinheiro pra vocês lá fora, o restaurante não tem nada a ver com isso. É um presente que eu tô dando de Natal pra vocês. É uma boa saída? É uma boa saída. Sendo assim, então, ele deu o dinheiro então pra Ryan, né? E a Ryan ficou aí definindo que ela dividiria com a outra moça. Tudo isso foi feito direitinho, porque entre as duas já tava combinado. Porque foram as duas que atenderam a mesa, porque tinha bastante gente na mesa e não precisava de mais de um garçom pra atender. Passado alguns dias, essa mulher foi demitida do emprego, simplesmente porque ela não dividiu o dinheiro com todo mundo? Não. Segundo o restaurante, porque isso virou uma polêmica, né? Segundo o restaurante, ela foi demitida porque ela contou pro cliente essa regra da casa de pegar 20% pro restaurante e dividir o resto com todo mundo, ou seja, ela estava divulgando publicamente normas da empresa, que deveriam aí ficar entre sigilo entre todo mundo que trabalha ali. Eles falam que é isso, mas a mulher alega que foi demitida sim porque ela não quis dividir o dinheiro com todo mundo, só com a moça que já tinha combinado. De lá pra cá, nesse período aí de um ano, as pessoas então começaram a boicotar o restaurante, onde ele estava aí entre os 5 primeiros mais bem-quistos pela população, numa lista de 126, e agora ele não está nem entre os 20, ou seja, ele caiu mais de 20 posições desse ranking dos restaurantes, e o pessoal do restaurante começou a ficar desesperado, porque eles não esperavam que a população ia realmente boicotar o lugar por causa dessa história, e então eles vieram a público novamente falar de toda essa polêmica que teve, dizendo mais uma vez, em vez de tentar amenizar a coisa, não, vieram mais uma vez falar que, gente, aquela mulher, ela não foi demitida porque não quis dividir o dinheiro, ela foi demitida porque ela teve que ser demitida, porque era uma regra da empresa que não podia contar as normas internas para alguém do público, para alguém que tá lá como cliente no restaurante, e ela acabou contando, e a história acabou viralizando, todo mundo ficou sabendo de tudo, ou seja, ela não seguiu uma regra, e não porque ela não dividiu o dinheiro, porque eles nunca quiseram admitir que realmente ela seria obrigada a dividir o dinheiro, e falaram que essa história, na verdade, foi ela que quis falar, o que não faz nenhum sentido, não é mesmo? Mas enfim, acabou acontecendo aí a boa ação de Natal, a mulher acabou perdendo o emprego, mas continua sendo um absurdo ela ter que dividir o dinheiro com todo mundo, né? Se a gorjeta deve ser pessoal, não é? Porque eu, pelo menos, acredito que quando a pessoa te atende bem, você quer recompensar o trabalho dela. Eu não sei se é certo que divida com todo mundo, mesmo se alguém, sei lá, que não te atendeu, você nem sabe se outras pessoas te atenderiam bem, enfim, é muita polêmica isso. Risca e inverte. Agora vamos para Belfast, na Irlanda, onde uma mulher de 32 anos está tendo problemas na visão depois de tatuar os... como é que fala? Os glóbulos oculares? Como é que fala essa parte aqui do olho? O globo ocular... Quando é os dois, a gente fala como? Os globos oculares? Enfim, ela foi tatuar o zóio e agora tá ficando cega. Olha essa história. Essa é a mulher, né, que você está vendo. A Naya Patterson, ela é uma estudante de direito. E da onde veio essa ideia dela de tatuar os olhos? Ela se diz fã de uma outra influenciadora digital que fez a mesma coisa, que é essa moça aí que você tá vendo, que se chama Amber Look. Ela é uma influenciadora de modificação corporal, onde ela fez aí várias modificações no corpo dela, né? Dá pra ver nitidamente, e também já tatuou os olhos. Sendo assim, então, essa mulher, que é a Naya, ficou com essa vontade de tatuar os olhos dela também, onde ela faria aí um de cada cor, e começou a procurar
procurar esse tipo de serviço, que também não é muito fácil achar, porque não é qualquer tatuador que quer fazer, que topa fazer, que aceita fazer. Mesmo entre as pessoas que são adeptas aí de modificações corporais radicais, falam que isso ainda é muito perigoso, não se sabe as consequências disso depois de alguns anos, e é um processo muito, muito, muito delicado. Então existe ainda muito risco nesse tipo de tatuagem no olho, para mudar a cor do globo do olho. Mesmo assim, essa mulher, que é mãe de uma criancinha de 7 anos, que segundo ela, conversou com a filha antes de fazer, ela falou, ó, a mamãe quer tatuar o olho e tal, o que você acha, né? Porque as duas são bem próximas, de repente a menina ia ficar com medo da mãe quando ela volta com aquele olho colorido, né? Então ela explicou pra criança o que ia acontecer e tal, e ela mesmo fala que a menina virou pra ela e falou, mãe, e se você ficar cega? Aí a mãe falou, bom, isso não vai acontecer, porque vai dar certo, eu tô procurando um profissional bom, vai ser feito tudo certinho, enfim, vou tatuar, filha, não tô pedindo a sua opinião se você deixa ou não, só tô te informando. Ela não falou isso, mas na minha cabeça eu acho que era isso que ela tava pensando, que ela só queria informar a filha que ela ia fazer, não tava perguntando se podia ou não. Mas enfim, ela fez essa tatuagem ocular, já foi no ano passado, e aí nos primeiros meses ocorreu tudo bem, parecia que tava tudo perfeito a tatuagem, ela tava toda feliz, é claro que tem o processo de recuperação, mas aí passou esse processo de recuperação, desinchou o olho, ela falou, nossa, ficou bonito, gostei, ficou da cor que eu queria, tava se sentindo realizada. Quando foi mais alguns meses depois, quando foi em agosto do ano passado, de 2021, ela começou a ter complicações. O olho começou a inchar novamente, assim como tinha inchado assim que ela fez a tatuagem. Ela sentia aquela sensação de olho seco, de como se tivesse com conjuntivite, sabe? Parece que tem alguma coisa incomodando no olho e tudo mais. E um belo dia, um dos olhos parecia que já não enxergava mais tão bem. Ela fala que ela sente como se um olho tá ok, não tá com a visão perturbada, não consegue enxergar normalmente, mas no outro ela fala que é como se a tinta talvez estivesse vazando para lugares que não deveria ir. E ela fala que ela enxerga embaçado, de longe ela já não enxerga mais direito quase nada, e sabe que isso é em decorrência da tatuagem no olho. A partir desses problemas, então, ela procurou um hospital, né, para fazer aí uma tentativa de recuperação da visão dela. Ela recebeu um tratamento no hospital que conseguiu diminuir o inchaço, a irritação e tudo mais. Mesmo assim, é uma coisa que é irreversível, e os médicos falaram para ela que muito provavelmente ela tenha glaucoma em um dos olhos, porque realmente, aparentemente, né, a tatuagem deu errado. Essa pigmentação que foi colocada no olho dela, não se sabe se não era adequada para o olho, porque isso também é muito delicado, né? Ou se a pessoa que fez não soube fazer exatamente como deveria ter feito, e no fim tá prejudicando ela e pode ficar cega de um olho com um glaucoma. A moça agora se diz arrependida e fala que deveria ter escutado a filha dela, que disse, mamãe, e se você ficar cega, você não tem medo? Né? Se ela tivesse pensado e falado, não, realmente eu tenho medo, não vou fazer. Ela fala que agora teria as duas visões boas, ou se tivesse tatuado no máximo uma, né? Só que deu certo, porque uma deu certo e a outra não. Mas olha o perigo de se tatuar nos olhos. É por isso que muito tatuador não aceita fazer esse tipo de procedimento, e mesmo quem já fez, que deu tudo bem, fala que é um negócio de muito risco, que tem que escolher muito bem o profissional que vai fazer isso no seu olho. Eu ainda acho que eu jamais faria um negócio desse, porque imagina pintar o olho assim, é um negócio, olhando visualmente eu acho legal, mas pra fazer no meu olho, você tá maluco, eu prefiro usar a lente. Você faria, produção? Tem vontade, mas tem medo? Tá vendo? Até a produção, que é cheia de tatuagem, tem vontade, mas tem medo. Mas você faria assim, se falasse, é tal pessoa que fez de tal pessoa e deu certo, você faria? Não, hoje em dia não, porque ainda é muito incerto. Só se fosse, tipo, daqui muitos anos já fosse uma técnica comprovada que é segura. Tá vendo? A produção falou que hoje não faria, porque ainda é muito incerto, a não ser daqui a alguns anos, quando for uma técnica já muito bem comprovada, que agora pode fazer legal, aí ela faria. Mas por enquanto, não. Enfim, você imaginar que a moça, numa boa ação de Natal, perdeu o emprego, absurdo isso. E a outra foi tatuar o olho e deu errado, não é pra ser engraçado. Não tem nada engraçado nessas histórias, né? Mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixe seu like, assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo e tchau!